Irmãos e irmãs, nos reunimos para este encontro no dia do Senhor, neste tempo pascal. Domingo passado e hoje, ouvimos no Evangelho a palavra de Jesus, o discurso de consolação aos seus apóstolos e, por consequência, a todos os seus discípulos. Jesus está se despedindo deles, vai partir. E o que pensa Jesus? Ou mais que pensa, o que ele enxerga? Ele vê seus discípulos, apóstolos, abatidos, entristecidos. Afinal de contas, daqui a pouco Jesus não estará mais com eles. E Jesus procura o tempo todo tirar do coração deles todo o terror, toda a insegurança, com medo do futuro, daquilo que vai lhes acontecer. Afinal de contas, quem é que vai poder encher esse vazio que vai ficar no coração dos discípulos? Até agora, foi Jesus quem cuidou deles, os defendeu dos escribas, dos fariseus. Foi Jesus quem sustentou aquela fé frágilzinha que eles tinham, aquela fé vacilante, que ora podia muito, ora não conseguia nada. Jesus está ali, procurando dar a eles uma palavra de consolo. E Jesus fala do quê? De quem? Jesus fala apaixonadamente a eles do Espírito Santo. Daqui 2 domingos nós vamos celebrar a grande festa do Espírito Santo, Pentecostes. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, a saber, Pai, Filho e o Espírito Santo. Jesus então não quer deixar os seus discípulos órfãos, não nos deixa órfãos. Ele mesmo vai pedir ao Pai que não abandone os seus, mas que lhes dê um outro paráclito, um outro defensor, um advogado, para que permaneça sempre com eles. E como que o Espírito Santo é chamado por Jesus hoje no Evangelho? O Espírito dou-lhe uma, dou-lhe duas, da verdade, o Espírito da verdade. Jesus vai dar aos seus, junto do Pai, o Espírito da verdade. O Espírito da verdade não deve ser confundido com uma doutrina, uma coisa que aprendemos nos livros dos teólogos. Agora eu sei qual é a verdade. E daí saiamos impondo a nossa visão de mundo, saímos impondo a nossa fé, o nosso jeito de acreditar. Parece que é algo mais profundo. O Espírito da verdade diz que Jesus vive conosco e que Ele está conosco, que Ele está entre nós. Me faço um pouco repetitivo desse tempo pascal, mas tudo bem, né? Quanto mais repete, a gente memoriza. Pode dizer em voz alta: o Senhor esteja convosco. Essa é a certeza que nos anima. Essa é a confiança que nos anima. Ele está no meio de nós. Ele não ressuscitou para se ver livre da gente. Não voltou para o Pai, domingo que vem, não voltou para o Pai para se ver livre da gente, mas para permanecer sempre conosco de uma forma nova. Esse Espírito da verdade é alento, é força, é luz, é vida, é amor, que nos faz entrar no mistério de Deus. Deus é amor. Assim, irmãos e irmãs, precisamos acolher o Senhor, acolher o Espírito com um coração disponível, um coração simples, um coração esvaziado de si. A palavra simplicidade tem a ver com sem dobra, simples, sem dobra, sem rebuscamento, né? Às vezes a gente não consegue ser simples porque fica enfeitando, né? Simples, um coração simples. Esse Espírito da verdade que vai vir sobre nós, como sobre aqueles apóstolos, não nos faz proprietários da verdade, nós não somos donos da verdade. Ele não vem para que nós imponhamos, como eu dizia há pouco, a nossa fé aos outros, nem para que nós controlemos o modo de Deus agir. Por vezes a gente se sente tentado, né?
tentado de impor aos outros o jeito de a gente ver a vida, ver o mundo, o jeito de a gente acreditar, e mais tentado ainda a dizer que Deus só age do jeito que a gente reconhece. Nada mais distante da verdade. Deus é muito mais do que a nossa capacidade, a nossa inteligência. Deus é muito mais que o ajuntamento de todos os crentes. Assim, o Espírito Santo vem para não nos deixar órfãos de Jesus, e o Espírito Santo nos convida a nos abrirmos à sua verdade, escutando e acolhendo e vivendo o seu Evangelho. É meio tenso, mas vamos lá, né? Podíamos pensar um pouco nas confusões últimas do cenário mundial e do cenário político nacional. Nós, por vezes, desaprendemos a capacidade de escutar. E se desaprendemos a capacidade de escutar um ao outro, também vamos perder a capacidade de escutar a Deus. Porque se nos fechamos, nem Deus, nem o diabo, nem nada. Nem as outras pessoas. Se a nossa atitude não é de abertura, nada entra. Vejamos o exemplo então. Sobretudo, pensando agora nesse momento político, a gente vai para uma conversa e nós estamos nos movendo por escutar o outro ou por dizer o que apaixonadamente acreditamos sobre a situação. Isso vai entrando de um jeito tal nas famílias, esposo com esposa já não se escutam mais, conversam, mas não dialogam. Cada um só quer expressar o que pensa e o que sente, não quer escutar nem entender o outro. Se eu estabeleci que é assim, assim será para sempre. O que você pensa, como você pensa, eu posso até lhe dar o direito de falar. Vou ficar de boca fechada enquanto você fala. Mas não vejo a hora de você fechar a sua boca para eu abrir a minha e continuar dizendo o que eu sempre desde então queria dizer. Não haverá entendimento, não haverá comunhão, se a gente não se escutar um ao outro. Se não considerar um pouco dados que independem da nossa vontade. Podia levar esse assunto para o mundo do futebol, né? Acredito que vocês saibam que eu sou santista, e isso não me faz melhor nem pior que vocês. E se em algum momento meu time estiver ruim, que problema tem de, olhando para a escalação, dizer, olha, está uma draga. Se está ruim, está ruim. Ou então, de ver um outro time que tem um jogador excepcional e dizer, puxa, como aquele jogador é bom. É capaz que os que torçam para os santos como eu vão dizer, você está um vira-casacas. Onde já se viu elogiar o adversário? Adversário não é inimigo. Quem pensa diferente necessariamente não quer o nosso mal. Mas nós temos nos fechado tanto e as nossas conversas, elas têm sido muito ruins. Só produzem discussão. Onde o Espírito está, pode ter um acalorado debate, mas a comunhão virá. Tenho sugerido aqui outras vezes, numa conversa em casa, numa discussão em casa, esposo com esposa, se não está conseguindo muito entendimento, muita conversa, antes de falar com o outro, conversa com Deus sobre o outro. Juntem os dois, e antes de conversar um com o outro, conversem com Deus os dois juntos, para que Ele destrave, para que Ele desobstrua, né? Os instrumentos que a gente tem para o entendimento, que é o coração, o ouvido, a língua. O Espírito da verdade, ele modifica o nosso ser. E o nosso que fazer não é disputar, não é combater, não é derrotar os adversários, mas é viver a verdade do Evangelho, é amar Jesus guardando os seus preceitos. Quem me ama, guarda a minha palavra, não como dono da verdade, mas como testemunha da verdade.
Eu acredito que onde eu estou, vivendo a minha fé, está a verdade. Não fosse assim, eu não estaria. Mas isso não me dá o direito de impor aos outros e nem destruir os outros. E peço licença, né? Hoje temos para os 2 casais não católicos aqui na missa, de lembrar uma coisa interessante. Uma certa virulência que existe num novo protestantismo que quer converter missionário, que chega dizendo o quê? Que chega dizendo assim: o que você faz está errado. O lugar que você vai está errado. A Bíblia que você lê está errada. Tudo que você é errado. Como que a gente conquista alguém chegando dizendo todas as feiuras do outro? Estou mais querendo fazer a pessoa chegar a Deus ou dizer que eu estou certo e ela errada? Imagina você interessado em conquistar a moça interessada em conquistar o rapaz, e na primeira vez já fala todas as coisas feias que ele tem. Você vai conseguir o quê? Distância. Depois de um tempo, quando estiver mais seguro, aí você começa a soltar alguma coisinha. Olha, será que não seria melhor cortar esse cabelo? Será que não seria melhor tomar um banhozinho a mais? Será que não seria bom cortar essa unha? Não chega falando isso. Se eu tenho interesse em conquistar, eu vou dizendo o que eu creio, como sou, e ressaltando o que o outro tem de bom. E daí é possível comunhão. Quando nós desejamos a comunhão, nós não ficamos apontando em primeira instância aquilo que o outro tem de ruim, de mal. O Espírito da verdade veio para modificar o interior de cada um de nós. E todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz, diz a palavra. Então, irmãos, estejamos abertos ao Espírito para convivermos bem uns com os outros, para darmos testemunho verdadeiro de que Deus está conosco no meio de nós. É calamitoso quando tantas coisas estão ruins na sociedade e tanta gente professa fé no Senhor. Será que o nosso testemunho não consegue nada? No artigo que escrevo para o jornal de hoje, eu digo que estamos com saudade dos ladrões de galinha, né? Que a coisa vai crescendo tanto e crescendo tanto. Para terminar, esse Espírito da verdade nos convida a viver na verdade de Jesus, no meio de uma sociedade onde, com frequência, a mentira é vendida como estratégia. Não é mentira, é uma estratégia. Numa sociedade em que a exploração é chamada de negócio, o mundo dos negócios, em que a irresponsabilidade é chamada de tolerância, em que a injustiça é a ordem estabelecida, em que a arbitrariedade é chamada de liberdade, e onde a falta de respeito é chamada de sinceridade. Aquela pessoa que diz assim: eu sou super sincera, na verdade eu acho que ela é super destemperada. Porque se falasse a palavra certa, do jeito certo e na hora certa, ganharia alguém. Mas falando sem pensar e refletidamente, super sincera, põe tudo a perder. Deixemos o Espírito Santo governar a nossa vida. O Senhor está conosco. Guardemos a sua palavra. Guardemos a sua palavra. Toda a região da Samaria ficou alegre com o anúncio que Filipe fez da palavra. Os apóstolos Pedro e João foram lá para dar a eles, comunicar a eles, por meio da imposição das mãos e da oração, o Espírito Santo, confirmando a fé e a unidade deles. E efetivamente termino com a exortação de São Pedro. Irmãos,
soframos como Cristo, acolhamos o sofrimento como o Senhor, procurando sempre fazer o bem. Guardem isso e procurem sempre, sempre, sempre ter na ponta da língua as razões da sua esperança. Procurem estar sempre prontos para dar a quem pedir as razões da sua fé e da sua esperança. O país nosso, a nossa cidade, talvez a nossa família esteja precisando de gente convencida para dar sempre, por meio da sua vida, as razões do porquê acredita no Senhor. As razões do porquê espera e confia que tudo vai passar e vai melhorar. Esteja sempre pronto para dar a quem pedir as razões da sua fé e da sua esperança. Que o Espírito Santo nos unja, nos governe, nos ilumine sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.